Olá, meu nome é Anilza, eu sou professora de História e hoje o tema é Revoluções Liberais, Nacionalismo e Unificações. E essa é a aula 20. Rebeliões liberais foi a de 1820, a de 1830 e 1848. Durante esse período, haviam duas forças de confronto, que era a força de conservação e a força de transformação. O que queria essa força de conservação? Eles queriam que o absolutismo voltasse para a Europa. E as forças de transformações queriam o quê? Queriam a república, queriam liberdade, queriam transformação na sociedade. Rebeliões de 1820. Dessa rebelião de 1820, participaram a Confederação Germânica, a Grécia, Portugal e Espanha. Quais eram os eixos ideológicos dessa revolução? O liberalismo e o nacionalismo. O que defendia o liberalismo? O liberalismo defendia a liberdade de comércio, e o nacionalismo queriam que todas as pessoas que fossem de mesma etnia, que falassem a mesma língua, se unissem em um só país. Qual foi a importância dessa revolução? Ela foi a primeira onda revolucionária que abalou a Europa, depois da queda de Napoleão Bonaparte. Essa revolução, ela teve... Qual foi o motivo dessa revolução? Ela foi uma reação à restauração, ao absolutismo que queria retornar à Europa. Revolta de 1848. Nessa revolução surge um novo componente histórico, o socialismo. Essa revolução ela foi motivada por uma crise econômica, o aumento de desemprego, o custo de vida aumentou. O primeiro-ministro nesse período era Guizot. Nesse período havia banquetes no meio da rua que a oposição fazia. E nesses banquetes eles falavam a respeito do governo. E o Guizot ele declarou ilegal essas reuniões. E também ele não ia ceder a qualquer reivindicação política. Esses fatos foram o estopim da Revolução de 1848. Na França, acontece a queda de Luís Felipe e é proclamada a Segunda República. Durante esse período, formou-se um governo provisório e a França ela foi governada por liberais e por socialistas. Só que esse governo ele não deu certo. Por quê? Porque os socialistas eles defendiam greve para os trabalhadores, diminuição da jornada de trabalho, e não era o interesse dos burgueses essas mudanças. Esse período revolucionário ele é conhecido como Primavera dos Povos, porque foi um renascimento para esses povos que viviam submetidos a outros países. As lutas entre burguesia e proletariado seriam vigentes em diversas nações da Europa. Como eu falei, foi um renascimento. Esses povos, principalmente da Itália, da Alemanha, renasce o nacionalismo dentro desses países. A duração da República é breve. Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, com apoio do exército, e amplos poderes da burguesia francesa, deu um golpe que ficou conhecido como 18 do Brumário e implantou o Segundo Império, que ficou conhecido como Napoleão II. Essa imagem aí mostra a foto de Luís Napoleão. Ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte. O escritor Victor Hugo chamava Napoleão de o Grande e Luís Napoleão de o Pequeno. Início do século XIX, a parte norte da Península Itálica era bastante desenvolvida.
E nesses locais havia os comerciantes que haviam ganhado muito dinheiro e desejavam expandir o seu negócio. Na Itália também haviam dois grupos secretos, que eram Carbonários e a Jovem Itália. Os Carbonários faziam parte dele a alta burguesia, e a Jovem Itália faziam parte a média e pequena burguesia. E nesse local, e na Jovem Itália, eles desejavam que a Itália se tornasse uma república. No norte da Itália, o Conde Cavour, que era um monarquista liberal, ele resolve fazer uma aliança militar com a França. Com essa aliança militar, ele consegue anexar a Toscana, Parma, Módena e parte dos estados pontifícios. Essa foi a parte norte. Na parte sul, quem conseguiu conquistar foi Giuseppe Garibaldi, que era um republicano. Em 1860, ele conquista as Sicílias, depois ele conquista Roma em 1970. E quando foi que a unificação se concretizou? Essa unificação ela só se concretiza após a Primeira Guerra Mundial, que são anexados Trentino, Trieste e Istria. Um fato interessante de colocar para vocês é o Tratado de Latrão. Esse tratado ele foi assinado em 1929, né, com o Papa, e foi criado o Estado do Vaticano. Essa é uma foto do herói, de um dos heróis da anexação da Itália, Giuseppe Garibaldi. Ele ficou conhecido como o herói de dois mundos. Por quê? Esse italiano ele participou também da unificação da Itália e também da Revolução Farroupilha, e também participou no movimento na Argentina. Aqui eu quero que vocês observem um mapa que fala sobre a unificação da Itália, os conflitos que aconteceram durante a unificação. Unificação alemã, século XIX. Durante esse período, os estados dessa confederação eram autônomos. Em 1834, foi instituído o Zollverein, que era uma aduaneira, né? Os estados que faziam parte dela não pagariam impostos. E muitos países enriqueceram com isso, principalmente a Prússia. Como esses países se desenvolveram, eles começaram a pensar na possibilidade de unificação alemã. Em 1858, Bismarck se torna primeiro-ministro. Ele tinha o apoio da nobreza e da alta burguesia. Ele tomou algumas medidas durante esse período. Ele modernizou o exército, porque só modernizando o exército era possível vencer a guerra. Então, ele foi para a guerra em 1870. Ele conseguiu vencer a Guerra Franco-Prussiana, que faziam parte França e Alemanha. E a Prússia saiu como vitoriosa. Bismarck e o rei Guilherme I fundam o Segundo Reich depois dessa guerra. Questão 1. Assinale a alternativa correta em relação à chamada Primavera dos Povos. Questão A. A Primavera dos Povos não influenciou a formação dos movimentos sociais do século XIX. B. Foi uma revolução brasileira, mas que atingiu também outros países do Cone Sul. C. Houve influência da Primavera dos Povos no Brasil, através do movimento dos seringueiros. D. Atribuição colocada ao movimento revolucionário francês em 1848, que derrubou a monarquia de Luís Felipe e trouxe à discussão a exploração e dominação política. E.
A influência da Primavera dos Povos se restringiu às preocupações do período. Então, a resposta certa é a letra D. A nossa aula de hoje está terminando, né? Espero que tenham gostado e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.